Será que o Toffoli largou a mão da esposa do Moraes de propósito ou sem querer? Porque foi exatamente isso que ele fez. Toffoli redistribuiu casos relacionados ao Master à primeira instância. O magistrado havia comunicado publicamente que devolveria os inquéritos ao primeiro grau. Isso significa que o Toffoli disse o seguinte: os casos do Master que tiverem prerrogativa de foro, que tiverem foro privilegiado, ficarão no STF com ele. Agora, os casos do Master que não tiverem prerrogativa de foro, irão para o primeiro grau. Aí surge uma questão de 129 milhões. E a esposa do Alexandre de Moraes? Ela poderá, então, ser investigada pela Justiça de primeiro grau? Sim. Segundo essa decisão do Dias Toffoli, sim, a esposa do Moraes não tem foro privilegiado, ela não tem prerrogativa de foro, ela é só uma advogada, então a Justiça de primeiro grau pode, por exemplo, investigá-la por lavagem de dinheiro nesse contrato de 129 milhões com o Banco Master. E isso, inclusive, já aconteceu. Isso é precedente no Brasil. Na Lava Jato, o Zanin foi investigado por suposta lavagem de dinheiro em um contratinho de 68 milhões de reais, quer dizer, a metade do valor do contrato da esposa do Moraes. Após determinação do juiz Marcelo Bretas, a Operação Lava Jato deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra escritórios de advocacia. Um deles é o Cristiano Zanin, advogado do Lula. Porque advogados não têm prerrogativa de foro. São investigados e processados em primeiro grau. Então, com essa decisão, Zanin largou, na prática, as mãos da esposa do Moraes. Entregou a esposa do Moraes ao primeiro grau. Ó, se quiserem investigá-la por lavagem de dinheiro, pode investigá-la, porque ela não tem prerrogativa de foro e aqui no STF, só quem tem foro privilegiado ficará comigo. Mas tem uma questão importante aqui. Caso eventualmente ela seja, então, investigada por suposta lavagem de dinheiro nesse contrato de 129 milhões. E isso não é impossível de acontecer, até porque é o maior contrato de honorários da história do país. Inclusive, segundo a imprensa, por serviços que sequer foram prestados. Caso isso aconteça, vir a ser investigada, tem um pequeno detalhe. Se durante a investigação surgir qualquer indício de envolvimento, por exemplo, do seu marido, Alexandre de Moraes, aí esse caso volta para o STF. Então tem duas coisas aqui. Ou Dias Toffoli largou a mão da esposa do Moraes, o que é difícil de acreditar, ou então eles já estão preparando o terreno para futura nulidade. Eu explico. Imagine só, o primeiro grau começa a investigar a esposa do Moraes e, eventualmente, surgem indícios de que Moraes é seu sócio no escritório, ela herdou o escritório do marido, surgem indícios de envolvimento do Moraes. Mas a Justiça de primeiro grau segura esse caso e continua a investigação, não manda para o STF. Eventualmente, lá na frente, isso gera uma nulidade. Então, o que o primeiro grau tem que cuidar aqui? Tem que cuidar para não investigar Alexandre de Moraes. Porque se isso acontecer, o caso tem que ir para o STF. E se não for, é nulidade absoluta lá na frente, anulam tudo, tudo vira em pizza. Então, eventualmente, investigar esse contrato da esposa do Moraes, se limitando a ela, por exemplo, na lavagem de dinheiro, o primeiro grau pode investigar. Agora, eventualmente, avançando a investigação por uma corrupção, envolvimento da justiça, do seu marido, aí o caso tem que ser enviado ao STF por indícios de envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro. Então, na prática a esposa do Moraes pode ser investigada no primeiro grau por lavagem de dinheiro. Agora, se a investigação chega no Alexandre de Moraes de qualquer forma, o caso sai do primeiro grau e volta para o STF. Fato é que agora há liberdade para a Justiça de primeiro grau investigá-la, como já aconteceu com o Zanin. De fato, ela não tem prerrogativa de foro e ela pode ser investigada em primeiro grau, desde que a investigação não chegue em ministros do STF. E tem outro ponto da decisão do Dias Toffoli aqui que também merece análise. Dias Toffoli disse o seguinte: só eu posso me investigar, só eu posso investigar o Alexandre de Moraes, só eu posso investigar ministros. Foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: o caso Master continuará comigo em relação a pessoas com prerrogativa de foro. Ou seja, havendo indícios do meu envolvimento com o caso Master, só eu posso me investigar. Havendo indícios de envolvimento do Alexandre de Moraes, só eu, Dias Toffoli, posso investigar o Alexandre de Moraes. Então, o Dias Toffoli segurou com ele o caso Master e, de certa forma, está se auto-blindando, blindando Moraes e blindando a corte. Então, o Dias Toffoli disse: ninguém vai me investigar. Só eu mesmo poderia me investigar. Ele não vai se auto-investigar nem investigar Moraes. Isso é óbvio, né? Então, o que sobrou dessa decisão do Dias Toffoli é o fato de que a esposa do Moraes, eventualmente, pode ser investigada em primeiro grau por juízes de carreira, por delegados de verdade, sobre esse contratinho de 129 milhões. É uma decisão que vai dar pano para manga, é um grande tabuleiro do xadrez aqui. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.